Dando sequência à nossa aula, nós vamos falar agora sobre Policarpo de Esmirna. Em nossa primeira aula, falamos sobre Clemente de Roma e a sua principal contribuição para a educação cristã, que foi o desenvolvimento do conceito paideia cristã. Vamos então à biografia desse nosso segundo personagem, Policarpo de Esmirna. Dados biográficos. Policarpo chegou ainda a ver e ouvir na sua juventude o apóstolo João, que o investiu no cargo de bispo de Esmirna. Segundo Tertuliano, Policarpo teria sido ordenado bispo pelas mãos do próprio apóstolo João. Eusébio de Cesareia, o primeiro grande historiador da igreja, registra. E também Policarpo não somente foi instruído pelos apóstolos e conviveu com muitos que haviam visto o Senhor, mas também foi instituído bispo da Ásia pelos apóstolos na igreja de Esmirna. A formação de Policarpo. Quando Marcião, o herege, destituído por seu bispo, perguntou a Policarpo se conhecia este, respondeu: sim, eu te conheço, és o primogênito de Satanás. Policarpo foi instruído por Inácio de Antioquia quanto aos seus deveres de pastor. A comunidade de Filipos pedira a Policarpo uma cópia das cartas de Inácio endereçadas a ele e a várias igrejas da Ásia Menor. Policarpo lhes enviou todas as cartas que tinha, anexando outra pessoal dirigida à citada igreja. Então, como foi de fato essa carta de Policarpo escrita? Em que situação a mesma foi escrita? Dentro desse contexto, ele foi discípulo de Inácio de Antioquia. As igrejas da Ásia estavam passando por dificuldades e problemas. Solicitam então a Inácio que pudesse instruir por meio de cartas, como era o costume daquela época, como aquela comunidade, ou melhor, como aquelas comunidades poderiam resolver os seus conflitos. E junto então com as cartas de Inácio de Antioquia, Policarpo escreve a sua carta dirigida à igreja da Ásia, da região da Ásia, conhecida como a igreja da cidade de Esmirna. A influência da carta de Clemente de Roma. Nessa carta de Policarpo, fundamentada na primeira epístola de Clemente, retomou um dos assuntos mais importantes daqueles dias, como visto ainda é hoje. Nela, exortava aqueles irmãos a permanecerem firmes na verdadeira fé e na vida cristã. Além disso, explicou a relevância da obediência aos presbíteros e diáconos. Em ambas as cartas, podemos observar que de fato havia surtos de rebeliões contra as autoridades da igreja, principalmente contra os presbíteros da igreja. Assim como havia sido em Corinto, também as igrejas da Ásia estavam enfrentando esse problema de insubmissão, de rebeldia por parte de alguns membros contra os presbíteros, contra os líderes. Também com o objetivo de pacificar a situação na vida dessas igrejas, mais especificamente na igreja de Esmirna, Policarpo então escreve essa carta. A importância da obra de Policarpo. No estudo de Policarpo, observa-se que ele não pretendia ser original. Prova disso está no fato de, ao escrever aos Filipenses, ter se fundamentado no texto de Clemente de Roma. Entretanto, ele foi importante para o cristianismo em geral, haja visto ter feito muitas citações diretas dos textos do Antigo Testamento, o que colaborou para atestar a canonicidade dessas passagens bíblicas. Além disso, repetiu informações recebidas diretamente dos apóstolos, especialmente de João. Então, nós podemos aqui assinalar duas grandes contribuições dessa obra de Policarpo, dessa carta de Policarpo. Primeiro, nós podemos observar várias citações de textos do Antigo Testamento, o que acabou colaborando para a canonicidade de outras cartas do Novo Testamento. Nós sabemos, claro, que essa carta ela não faz parte do conjunto de obras inspiradas, de obras canônicas, mas a citação delas colaborou para a formação do cânon. Lembremos
que a formação do cânon datou-se um período posterior à morte dos apóstolos. Mas esse assunto nós trataremos mais à frente em outras aulas. Mas essa carta, ela contribuiu também para a construção, ou a formação, melhor dizendo, do cânon do Novo Testamento. E outra questão importante, que nós podemos destacar como relevante, como uma boa contribuição dessa obra, é justamente os ensinos que ele havia recebido da parte diretamente do apóstolo João, conforme a carta escrita pelo apóstolo João. Nós podemos observar que existem, na verdade, vários pontos teologicamente falando em comum acordo entre as cartas inspiradas escritas pelo apóstolo João e a carta de Policarpo à igreja de Esmirna. A diferença com outros pais da igreja. Ressaltamos que Policarpo, diferente de Clemente e de Inácio, não estava preocupado puramente com questões administrativas ou com a autoridade eclesiástica, e sim em fortalecer a vida diária e prática dos cristãos. Essa carta à igreja de Esmirna é uma carta extremamente prática, como nós veremos mais à frente. Nós encontramos várias exortações de como os cristãos deveriam viver uma vida que glorificasse a Deus como discípulos de Cristo que eles eram. Para que isso fique mais claro, nós vamos usar aqui uma citação que nós encontramos na página 68 e agora nós vamos nos ater mais ao nosso assunto, que é a educação cristã. Na obra escrita O Martírio de São Policarpo, ele evidenciou ali a sua preocupação com a educação cristã, página 68. Em primeiro lugar, ensinemos a nós mesmos a andar nos mandamentos do Senhor. Depois, ensinem suas esposas a andar na fé que receberam, de modo puro e terno, amarem seus maridos e a outras pessoas com toda a castidade, educando os filhos no caminho de Deus. Então, podemos dizer que, seguindo a mesma linha de Clemente, nós podemos afirmar que há uma certa semelhança entre a obra de Clemente e a de Policarpo, no sentido de ambos se preocuparem com a educação no lar, fundamentando-se no temor de Deus, com o objetivo de fazer com que os cristãos vivam uma vida que agrade a Deus, que também testemunhe da sua fé. Fundamentamos, melhor dizendo, também o aspecto aqui dessa educação ser vivenciada no lar, na família. Começa a educação pela casa, a responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe, a responsabilidade do marido em cuidar espiritualmente da sua esposa e a esposa juntamente com o marido da educação dos seus filhos. Os princípios da educação em Policarpo. Percebemos diante dessas palavras que nós acabamos de citar que a educação cristã proposta por Policarpo fundamenta-se nos seguintes princípios, e eu peço, por gentileza, que você atente bem para estes princípios. Primeiro princípio de suma importância que nós destacamos, então, na educação em Policarpo, o princípio no compromisso pessoal e individual. Ou seja, a educação cristã deveria ser um compromisso pessoal e individual. Fundamentamos essa tese em sua própria citação. Em primeiro lugar, ensinemos a nós mesmos a andar nos mandamentos do Senhor. Isto está perfeitamente de acordo com o que Paulo escreveu em 1 Timóteo 4,6. Exercita-te pessoalmente na piedade. Um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, versículo 16, exortou a Timóteo da seguinte maneira: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Isso significa que a educação cristã parte do princípio de que individualmente o cristão deve andar nos mandamentos do Senhor, de maneira que antes de ensinar aos outros, deve exercitar-te a si mesmo na piedade cristã. Então, o primeiro princípio que nós podemos extrair aqui das obras de Policarpo de Esmirna é que a educação cristã deve ser um compromisso pessoal e individual. Cada um de nós, podemos assim dizer, devemos firmar o compromisso de crescermos espiritualmente, buscarmos o conhecimento da verdade
e nos exercitar na piedade, usando do termo bíblico. Segundo ponto da educação de Policarpo, no compromisso com o cônjuge. Outra citação de suas palavras. Depois de ensinar suas esposas a andar na fé que receberam de modo puro e terno e amarem os seus maridos, a educação cristã, portanto, agora passa a ter como preocupação a esposa. Aqui também se vêem ecos do apóstolo Paulo, conforme Tito capítulo 2, versículos 3 e 4. Quanto às mulheres idosas, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Decorre daí a responsabilidade do esposo de demonstrar amor à sua esposa, ensinando-a a andar na fé. Então, até aqui vimos dois compromissos. O primeiro compromisso, que a educação cristã deve ser pessoal e individual. E o segundo compromisso é que deve haver esse pacto com o cônjuge. Principalmente o homem, ele deve se esforçar para fazer com que a sua esposa ela seja uma mulher piedosa, que ela tenha comunhão com Deus, que ela ande na presença do Senhor. E não somente isso, mas que o seu testemunho também possa evidenciar, ou melhor, influenciar positivamente outras mulheres. O terceiro compromisso, ou o terceiro princípio de compromisso na educação de Policarpo, de educar os filhos. Daí as suas palavras, educando os filhos no caminho de Deus. Percebe-se claramente que, apesar de Policarpo não utilizar os termos lar ou família, para ele, a educação cristã deveria ocorrer no núcleo familiar. Então, observem que para Policarpo, a família é a base principal da educação cristã. Então, nós podemos aprender tanto com Clemente, mais especificamente com Policarpo, acerca da importância da família como núcleo base para a educação. O homem, ele deve ter como princípio crescer espiritualmente, exercitar-se na piedade, assim como também a mulher, é claro, a sua esposa. Mas cabe ao homem a responsabilidade de cuidar da sua mulher espiritualmente. Cabe ao homem a responsabilidade de auxiliar a mulher no desenvolvimento da sua espiritualidade, e ambos, homem e mulher, têm a responsabilidade, a incumbência de educarem os seus filhos. Esses são os três princípios fundamentais baseados no compromisso de Policarpo. Compromisso da pessoa individualmente buscar o crescimento espiritual exercitando-se na piedade. No compromisso do cônjuge, de um cuidar do outro, contribuindo dessa forma para o crescimento e para o desenvolvimento espiritual. E no compromisso de educar os seus filhos. Encerro essa nossa segunda aula usando mais uma vez uma citação da obra O Martírio de Policarpo. Rapidamente sobre essa obra. O Martírio de São Policarpo é a mais antiga narrativa da paixão e morte de um mártir, conservada até a atualidade. Então nós temos este livro, esta obra, como o mais antigo relato de um martírio. E o procônsul Estácio, quando lhe ordenou amaldiçoar a Cristo, ouviu já do velho Policarpo uma frase que entrou para a história da igreja. Há 86 anos o sirvo. Jamais ele me fez mal algum. Como poderei eu blasfemar contra meu rei e salvador? Essa foi então a sua sentença de morte, a sentença do seu martírio. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a obra A Carta de Barnabé.